Bom dia, vocês estão me ouvindo? Escola, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá ouvindo, Sidney? Tá bom aí? O som, a conexão também tá boa? Beleza? Então, vamos começar? Meninos, vamos rever os conceitos de progressão aritmética, tá? E fazer alguns exercícios juntos aqui com os slides aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó, se alguém não estiver me ouvindo bem, me fala. Para mim poder repetir. Se alguém não entender, volta de novo, tá? Só não deixem de me falar, por favor, tá bom? Então, olha só, meninos, ó. Progressão... Oi. Alguém vai falar alguma coisa? Oi. É para copiar esses exemplos? Esses exemplos eu já imagino que os meninos devam ter no caderno. Porque esse aqui a gente tem já umas semanas que a gente viu, eu pedi para que tirassem print e passassem para o caderno. Vocês têm um... É para copiar esses exemplos? Tem que ter no caderno. É para copiar. Eita, lasca. Vocês voltaram? Estão me ouvindo agora? Os exemplos é para ter no caderno mesmo, é para copiar, tá? Pessoal da escola, agora vocês conseguem me ouvir? Conexão voltou, mas o microfone de vocês está desativado. Vocês conseguem me ouvir? Esses exemplos é muito importante que vocês tenham no caderno. Tá? Justamente para resolução de exercício e para estudar também para a nossa última prova do ano, que é a prova do quarto bimestre. Então, é importante que vocês tenham no caderno, tá bom? Então, olha só. Progressão aritmética. A representação de progressão aritmética é sempre feita entre parênteses. Vocês estão me ouvindo bem agora? Estão ouvindo, gente? Deixa eu tirar aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal da escola? Estão conseguindo me ouvir? Tá, professora, mas dá para ouvir. Tá bom, então. Dá para ouvir sim, professora. Só um pouquinho está para ir para Tá. Aí os exemplos é importante que vocês tenham no caderno, como eu disse para vocês, tá? Justamente para vocês estudarem e fazer as atividades que eu vou estar passando. Então, a representação de uma progressão aritmética, ela sempre é feita entre parênteses, tá? Sempre entre parênteses, em que a gente tem uma sequência numérica, e nessa sequência numérica, cada número da sequência nós chamamos de termo, tá? Termos. Então, nós chamamos de o primeiro número de primeiro termo, que é representado pela progressão aritmética de A1,
o segundo termo A2, o terceiro termo A3, quarto termo A4, e assim até que a gente chegue no último termo, que é o nosso AN, tá? O AN, na progressão aritmética, ele é o último termo da sequência, tá bom? Então, ó, se o exercício perguntar para vocês, qual é o primeiro termo da sua progressão aritmética? O seu A1 sempre é o primeiro número que inicia a sequência. O A2, o segundo, o A3, o terceiro, e assim sucessivamente, até que a gente chegue no AN, que é o último termo da sequência, tá bom? Então, isso aqui é a representação de progressão aritmética, tá? Primeiro B. Tem uma progressão aritmética, vou ter nela uma razão, representada pela letra R. Para mim descobrir quem é a razão dessa progressão aritmética, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o segundo termo, subtrair do primeiro. Feito isso, o resultado que eu encontrar, essa é a minha razão, tá? Então, olha só, olhem aqui do ladinho, ó, razão. A2 menos o A1. Posso também achar a razão subtraindo o terceiro termo do segundo. A3 menos o A2. Ou posso também subtrair o quarto termo do terceiro. A4 menos A3. Então, a razão eu sempre vou pegar o termo que vem depois e subtrair do anterior, tá? Então, vou sempre pegar o termo que vem depois e subtrair do anterior a ele, tá? Não vou pegar o que vem próximo, sucessor, e subtrair do antecessor. Sempre faço isso. O que eu não posso fazer é pegar o último termo da minha progressão aritmética e subtrair lá do primeiro. Isso é errado, isso não é o resultado da razão. Se você fizer assim, você erra todos os cálculos, tá? Então, aqui, ó, um exemplo simplesinho para a gente poder achar a razão. Nós temos aqui uma progressão aritmética de 1, 5, 9, 13, 17. Não termina no número 17, porque eu tenho uma vírgula e após a vírgula eu tenho três pontinhos. Significa que esse exemplo aqui, nessa progressão, ela continua, tá? Então, o número 17 não é o último termo dela, tá bom? Pessoal, esse aqui é só um exemplo simples. O que está faltando aqui? Está faltando parênteses para uma progressão aritmética estar completa, tá? Mas isso é só um exemplo para vocês verem como calcular a razão. Para nós acharmos a razão, nós vamos pegar o sucessor aqui, ó, o segundo termo, subtrair do antecessor a ele, ó. Então, vou pegar o 5, subtrair do primeiro, do 1. Quando eu falo sucessor antecessor, é só para localizar a posição. Você vai pegar o termo de trás e subtrair do primeiro, tá? Na progressão aritmética, é isso que você vai fazer. Então, você vai pegar aqui, ó, o segundo termo, que é o 5, subtrair do primeiro. Qual é o resultado da subtração? 4. Posso também procurar a razão subtraindo o terceiro termo do segundo. Então, quem é o meu terceiro termo? O número 9. Vou pegar o número 9 e vou subtrair do número que vem anterior a ele. Quem que é? O 5. Então, 9 menos 5, 4. Posso também pegar aqui, ó, o meu quarto termo, subtrair do terceiro. 13. Quem é o quarto termo? Número 13. Meu A4 é igual a 13. E o meu A3 é igual a 9. Tá vendo? Terceiro termo, quarto termo. 13 menos 9 é igual a 4, tá? Percebam uma coisa, que numa progressão aritmética, a razão, ela será a mesma em toda a sequência. Isso quer dizer que eu tenho uma sequência numérica em que eu tenho um número constante. Aqui a gente tem a definição do que é uma progressão aritmética. É uma sequência
que varia pela adição, ou seja, você acrescenta nessa sequência um valor fixo, tá? Esse valor fixo é a razão da progressão aritmética. Então, se você tem uma progressão aritmética e essa progressão aritmética ela tem uma razão, você tem uma sequência numérica, e nessa sequência numérica você tem uma razão, ou seja, um número que você adiciona nessa sequência numérica e é um valor fixo, você tem uma progressão aritmética, tá? Se você tiver uma sequência de números e não tem uma razão, então você não tem uma progressão aritmética. Então, isso ficou claro para vocês? Ficou claro, primeiro B? Pelo silêncio, eu vou achar que sim. Então, ó, toda sequência que varia pela adição de um valor fixo recebe o nome de razão. Isso aqui é importante vocês copiarem, tá? Definição, exemplo. Tem, então, uma sequência numérica, o que você vai identificar? Quem é seu primeiro termo e depois identificar quem é a razão dessa sequência. A primeira coisa que vocês vão fazer, identificar quem é o primeiro termo e identificar quem é a razão dessa sequência, tá? Aqui eu tenho 3 exemplos. Meu primeiro exemplo, eu tenho uma progressão aritmética, que o primeiro termo começa com 2, o segundo termo é o 5, o terceiro termo é o 8 e o quarto termo é o 11. Termina aqui? Não, não termina aqui. Por que não termina aqui? Porque eu tenho uma vírgula, depois dessa vírgula eu tenho 3 pontos, e aí assim eu tenho um parênteses. Quer dizer o quê? Que o número 11 não é o último termo dessa sequência. Essa sequência ainda continua. Primeiro, o que eu tenho que identificar? Quem é o meu primeiro termo? O meu primeiro termo é o meu A1. Quem será ele? O primeiro número que inicia a sequência de progressão aritmética, que é o 2. Agora, eu vou identificar a razão. Como que eu acho a razão, pessoal? Vou pegar aqui o segundo termo, subtrair do primeiro. É 3. Vamos verificar se realmente é uma progressão aritmética? Pega aqui, ó, o terceiro termo, subtrai do segundo. 8 menos 5. Quanto que dá isso? 3, não é? Então, perceba que o 3 é o valor fixo que está sendo adicionado nessa sequência numérica. Então, eu tenho aqui uma progressão aritmética, tá? E a razão é 3. Segundo exemplo, eu tenho uma sequência numérica, ó, tá tudo certinho, começa entre parênteses. Primeiro termo é o 15, segundo termo é o 11, terceiro termo é o 7, tá? Aqui, ó, tá meio fora do lugar, mas depois do 7 vem o 3, ó, que ele ficou aqui em cima. Depois do 3 eu tenho uma vírgula, 3 pontinhos, fechou o parênteses, tá? Esse 3 eu tinha que vir aqui embaixo, aqui igual tá o 11 no exemplo anterior. Então, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, achar meu primeiro termo. Quem é meu primeiro termo? Primeiro número que inicia a sequência. É o número 15, então meu A1 é igual a 15. Vou encontrar a razão, então vou pegar meu segundo termo e subtrair do primeiro. O segundo termo nesse exemplo é 11, o primeiro é 15, então 11 menos 15. 11 menos 15 é menos 4. Vamos, para verificarmos se realmente é uma progressão aritmética, vamos pegar também o terceiro termo, subtrair do segundo. 7 menos 11. 7 menos 11 vai dar quanto? Menos 4, tá? Então, perceba que o valor fixo que está sendo adicionado nessa sequência é o menos 4, tá bom? Então, aqui também tem uma progressão aritmética. O nosso último exemplo, ó, a gente tem aqui uma sequência numérica, tá entre parênteses, ó, é 5, primeiro termo 5, segundo termo 5, terceiro termo 5, e o quarto termo aqui, que também saiu lá em cima, deve ser porque quando colocou em PDF, ele perdeu a formatação. Ó, é 5, depois do 5, eu tenho vírgula, 3 pontinhos, fechou o parêntese, tá? Aqui também, pessoal, ó,
eu tenho que identificar se isso é uma progressão aritmética. O que eu vou fazer? Achar meu primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O primeiro número que inicia a sequência. E é quanto? 5. O A1 é igual a 5, tá? A razão, a gente vai fazer do mesmo jeito. Pega o segundo termo, subtrai do primeiro. Desculpa, gente. 5 menos 5 é 0. Vamos verificar se realmente é uma PA? Vou pegar o terceiro termo, subtrair do segundo, também é 5. 5 menos 5 é 0. Então, ou seja, a razão em toda essa sequência ela é 0. É também uma progressão aritmética, tá? Porém, agora eu vou analisar as razões que eu encontrei. Todas as vezes que eu tenho uma razão maior que 0, então eu tenho uma PA crescente. Quando eu falo PA, é abreviação de progressão aritmética, tá? Todas as vezes que eu tenho uma razão menor que 0, eu tenho uma PA decrescente. E todas as vezes que eu tenho uma razão igual a 0, eu tenho uma PA constante, tá? Compreenderam a definição e o exemplo? Vocês conseguem copiar, pessoal, a definição aí, o exemplo no caderno? Primeiro B, vocês estão ouvindo? Consegue copiar aí a definição no caderno e o exemplo? Professora, Oi. volta aí para cima que sua câmera estava na frente, não vai tirar foto. O primeiro? Não, esse daí que você tá parado. Então, peraí. O outro, vai. Peraí que eu vou diminuir a Esse. edição. Esse? É. Tá bom. Pode continuar? Tiraram a foto? Já, pode continuar. Tirei foto desse também, viu? Aqui é a fórmula do termo geral da progressão aritmética, tá? A fórmula é essa daqui. Nós temos o AN, que é igual ao A1, mais N menos 1 vezes a razão. Quando nós vamos utilizar a fórmula do termo geral de uma PA? Para dois motivos. Um deles é achar qualquer termo da sequência da PA. O outro motivo é para descobrir o número de termos que tem uma sequência de PA, tá? Então, vamos identificar quem é quem na fórmula do termo geral. Isso aqui é importante vocês saberem, senão para vocês não confundirem. Quem é o AN? Nós vimos no primeiro slide que o AN é o último termo da sequência, tá? Ou seja, é o último número que está lá na minha sequência de PA. É igual o A1. A gente já familiarizou com ele. É o primeiro termo da nossa PA, ou seja, o primeiro número que inicia a nossa sequência, tá? Mas, entre parênteses, a gente tem o N e o menos 1. Quem é o nosso N? N, pessoal,
É o número, é a quantidade de termos que eu tenho na sequência, tá? Como que seria um exemplo disso? Então, eu tenho uma progressão aritmética que eu tenho de A1 até A20. Então, significa que eu tenho uma sequência, uma PA de 20 termos. Então, esse é o valor do nosso N. Eu tenho uma PA que começa no A1 e vai até o A30. Então, eu tenho uma PA de sequência de 30 termos. Esse é o valor do nosso N. Então, o N sempre é a quantidade de termos que a sequência possui, tá? O menos 1 é da fórmula, então isso aqui não será alterado. Sempre vai ter o menos 1 entre parênteses, subtraindo com a quantidade de termos que a sequência tem, que é o nosso N, vezes a nossa razão, tá? Então, ó, ficou claro para vocês o que é cada um dos componentes da nossa fórmula do termo geral? Se precisar, eu repito essa explicação. Vocês conseguiram entender? Sim? Então, eu vou continuar. Aqui a gente tem um exemplo. Olha esse exemplo aqui. Nós temos aqui uma PA, que o nosso primeiro termo é 2, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 8, o quarto termo 11. Esses aqui são os termos que nós conhecemos. Terminou no número 11? Não terminou, porque eu tenho uma vírgula após o número 11 e 3 pontinhos, fechei com parênteses. Quer dizer o quê? Que o número 11 não é o nosso AN, pelo contrário, essa PA ela ainda continua, tá? Aí a pergunta, qual o 20º termo da sequência? Vou guardar um pouquinho para ver se eles voltam. A conexão da escola caiu.